Olá a todos vocês, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso componente de Geografia. Eu sou a professora Sandréia Cascais. Então, vamos lá dar uma olhada no objeto de conhecimento desta aula. Esta é a aula de número 8, né? E o objeto de conhecimento é americanos no Iraque e no Afeganistão. No detalhamento, nós iremos abordar os atentados de 11 de setembro, a guerra ao terror, a conquista da paz pela guerra. Então, vamos lá para a nossa aula, façam suas anotações que julgarem necessário. Muito bem, gente. Então, nesta aula, nós iremos tratar de um tema que, apesar de ter ocorrido há mais de 2 décadas, ainda repercute bastante na geopolítica mundial, que é o atentado de 11 de setembro de 2001. Então, esse evento que ocorre lá nos Estados Unidos, ele não, assim, marcou somente a história desse país, mas ele vem, assim, moldar toda a geopolítica, todo o cenário geopolítico mundial. Então, nesta aula, nós iremos trazer aqui, a origem do conflito dos Estados Unidos com os chamados Eixo do Mal, que eram aqueles países que abrigavam grupos terroristas, E aí nós vamos entender a origem desses conflitos, dando destaque especificamente para a guerra do Afeganistão e a guerra do Iraque. Então, os Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos emergiram como a maior potência econômica, militar, a maior potência política mundial. Eles emergiram, após a Segunda Guerra Mundial. Então, o fortalecimento e o crescimento industrial dos Estados Unidos, ele se deu por conta da reconstrução, o apoio, digamos assim, que os Estados Unidos oferecia aos países europeus, arrasados ali pela Segunda Guerra Mundial. Então, esses países, eles estavam ali precisando de insumos, precisando de vários tipos de produtos. A infraestrutura, das cidades, ela estava ali bastante comprometida, então eles precisavam de tecnologia e os Estados Unidos, começou a fornecer esses insumos para esses países europeus e os países aliados às potências europeias. E essa liderança no comércio global, na tecnologia e inovação fez com que os Estados Unidos fosse se fortalecendo, assumindo essa liderança no comércio global. Então, os Estados Unidos, eles estavam ali sempre inovando em tecnologias, principalmente nas indústrias de eletrônicos, nas indústrias da aviação. Então, os Estados Unidos, ele começou a investir bastante em vários setores da economia. E muitas empresas multinacionais, elas foram se espalhando pelo mundo, ajudando aí nessa liderança no comércio global que os Estados Unidos têm até os dias atuais. Então, os Estados Unidos, eles possuíam a maior e mais avançada força militar do mundo após a guerra, incluindo um arsenal nuclear, um arsenal bélico, porque ele sempre investiu nesse arsenal, principalmente, se firmando ali durante a Guerra Fria, durante a corrida armamentista, durante a corrida espacial. Então, os Estados Unidos, aí, ele foi ganhando esse destaque no cenário mundial. Então, esse arsenal nuclear, o arsenal bélico dos Estados Unidos, inicialmente era exclusivo deles,
mas outras potências também depois vieram aí se destacar. Então, diversas intervenções dos Estados Unidos, elas ocorreram no mundo, de forma direta ou indireta em outros países. Então, os Estados Unidos ali sempre atuando, né, intervindo, justificando, né, que essas intervenções, elas estão ali relacionadas a interesses estratégicos do país, né, em fortalecer a economia dos países que precisam ser ajudados. Então, os Estados Unidos ali, ele, digamos assim, que justifica, né, que está ali ajudando esses países. Porém, há outros interesses, né, por trás, né, de toda essa ajuda dos Estados Unidos, de todas essas intervenções, como, por exemplo, no Iraque, né, como a gente vai ver mais a seguir, sobre um dos interesses dele está relacionado à exploração das reservas de petróleo lá no Iraque. Então, essa combinação, né, de fatores que são complexos, né, que esses fatores eles estão interligados. Toda essa combinação de fatores, elas foram influenciando, né, elas foram motivando, elas motivaram, na verdade, os atentados terroristas aos Estados Unidos no dia 11 de setembro de 2001. Então, entre esses fatores, né, está a política externa dos Estados Unidos, né, onde muitos países aí que, digamos assim, que não gostam muito dessa liderança dos Estados Unidos, né, eles não aceitam aí esse avanço dos Estados Unidos. E também, né, entre esses fatores nós temos os países extremistas lá do Oriente Médio, por exemplo, eles não aceitam a ocupação dos Estados Unidos nos seus territórios. Então, essa combinação de vários fatores motivaram os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. Então, na manhã do dia 11 de setembro de 2001, né, 19 terroristas suicidas, eles sequestraram 4 aviões comerciais, né? 4 aviões comerciais que eram de passageiro, e eles impuseram contra-ataque aí aos Estados Unidos. Então, 2 desses aviões eram da American Airlines, né, os voos 11 e o 77, e 2 da United Airlines, os voos 175 e 93. Então, 2 desses aviões que foram sequestrados por esses terroristas, eles atingiram, o alvo foi as Torres Gêmeas, né? E aí vocês podem estar observando nessa imagem as Torres Gêmeas, né, que elas formavam, né, o complexo empresarial do World Trade Center lá em Nova York, que é o símbolo do poder econômico dos Estados Unidos. Então, a imagem ela mostra aí as Torres Gêmeas antes do atentado de 11 de setembro de 2001 e depois do atentado, né, aí coberta por uma cortina de fumaça densa. E o terceiro avião? O terceiro avião que foi sequestrado, ele colidiu contra o Pentágono, né? Já teve outro alvo aí, né? O Pentágono, que era a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, lá em Washington, D.C. O quarto avião, voo 93, ele tinha como alvo, na verdade, o alvo desse voo era Capitólio, centro do poder legislativo dos Estados Unidos. Entretanto, né, ele acabou caindo em um campo aberto lá na Pensilvânia, e os passageiros eles tentaram retomar o controle dos sequestradores, porém eles não conseguiram ter êxito. Na verdade, o voo ele não conseguiu atingir aí o seu alvo principal. Então, a gente verifica aí
o alvo desses aviões que foram sequestrados, né, por esses 19 terroristas, ok? Então, a organização terrorista, né, esses ataques terroristas, ele foi perpetrado por 19 membros da organização terrorista Al-Qaeda, né, que era liderado por Osama Bin Laden. Então, o Osama Bin Laden, né, ele liderava, ele orquestrou, né, todos esses atentados aí. Inicialmente, ele não admitia, né, que ele tinha participado aí do plano de atacar os Estados Unidos, de atacar o World Trade Center, mas somente em 2004, os Estados Unidos, ele assumiu, né? Desculpa, perdão, gente. Somente em 2004, os Estados Unidos, o Osama Bin Laden, ele assume, né, que ele realmente orquestrou, né? Inclusive, ele teve um contato pessoal com os terroristas para planejar o atentado ao World Trade Center. Então, ele, digamos assim, ele sentou pessoalmente com esses terroristas, né, que eram seus seguidores, para passar todas as orientações que eram necessárias para programar o ataque. Então, diante de todo esse cenário de destruição, com os atentados lá nos Estados Unidos, né, os ataques terroristas, em 2001, o presidente do país era George W. Bush, desculpa, né? Então, o presidente que estava governando o país. Então, diante de todo esse cenário, o presidente ele teve uma reação imediata. Então, ele desenvolveu uma campanha, né? Uma campanha militar e política que ficou declarada como guerra ao terror. Então, após os atentados de 11 de setembro, né, George W. Bush, ele teve essa iniciativa aí de criar essa campanha e chamou alguns países, né, para se tornarem seus aliados. Então, o objetivo dessa campanha era combater o terrorismo em várias partes do planeta. Então, o principal objetivo estava aí, né, em combater atos terroristas que pudessem se propagar, né, em vários cantos do planeta. Os Estados Unidos, né, juntamente com os seus aliados, ele fez várias intervenções preventivas e ataques a países que eram chamados de países do eixo do mal. Então, esses países que eram chamados como países do eixo do mal eram aqueles países que representavam uma ameaça, né, para o planeta, porque eram aqueles países que eram considerados, digamos assim, aqueles que abrigavam terroristas, né, que tinham armas, que tinham armamentos, né, que poderia ameaçar a paz internacional. Então, entre esses países, nós temos o Iraque, o Irã, a Coreia do Norte, a Síria e também a Venezuela. E aí, uma das primeiras iniciativas de Bush relacionada à guerra ao terror foi provocar a invasão, né, do Afeganistão, que também era considerado um país do eixo do mal. Então, a guerra do Afeganistão, ela ocorreu em outubro de 2001, né? E ela foi se encerrar somente 20 anos depois. Então, a guerra ao Afeganistão, em outubro de 2001, ela marcou a primeira resposta militar dos Estados Unidos após os atentados de 11 de setembro. Então, o Afeganistão, ele era governado pelo movimento islamista sunita Talibã, né? O Talibã, ele havia tomado o poder na capital Cabul lá no ano de 1996. E o Talibã, ele oferecia apoio ao Bin Laden,
né, e a organização Al-Qaeda. Então, o objetivo da invasão dos Estados Unidos ao Iraque era derrubar esse regime talibã que havia, né, se aliado à Al-Qaeda e oferecido refúgio a Osama Bin Laden. Então, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, ele exigiu, né, foi uma exigência dele, que o governo talibã ele entregasse, né, Osama Bin Laden e os integrantes do... Ele exigiu que o Talibã ele entregasse Osama Bin Laden e os integrantes do grupo Al-Qaeda e ele entregasse para as forças, para as tropas americanas. Porém, o Talibã ele não aceitou, né, a exigência dos Estados Unidos. Então, com isso, os Estados Unidos ali ficou bastante, né, revoltado com isso. Então, os Estados Unidos ele tinha, né, a participação ali, o apoio de alguns países aliados, né, que eles formaram a coalizão, né, incluindo alguns países, e aí ele tinha o apoio da Grã-Bretanha, da Rússia e do Paquistão. Então, os Estados Unidos, ele alegava que um dos seus objetivos era garantir a estabilidade política no Afeganistão, para formar também, né, governos democráticos. Porém, isso não foi alcançado. Então, os Estados Unidos, ele alegava ali que, além de capturar Osama Bin Laden, né, e de, digamos assim, dar um corretivo, digamos assim, para os integrantes do grupo Al-Qaeda, ele justificava que também ele estava invadindo ali o Afeganistão com o objetivo de estabilizar a política do país. Então, ele queria, digamos assim, formar novos governos democráticos. Porém, isso não foi alcançado com sucesso. Então, os principais aliados dos Estados Unidos, né, como nós já citamos, foi a Grã-Bretanha, a Rússia e o Paquistão. Então, que participaram aí. Então, o objetivo dos Estados Unidos de derrubar o Talibã, ele foi atingido, né? Ele foi atingido em dezembro de 2001. Então, derrubar o Talibã foi algo assim que os Estados Unidos conseguiu alcançar em dezembro de 2001. Porém, os membros da Al-Qaeda, eles fugiram do país e eles foram, né, se abrigar lá no Paquistão. Com isso, os Estados Unidos ele começou a incentivar a instalação da democracia lá no Afeganistão. Porém, né, os governos democráticos eles foram fracassando, não deram muito certo. Contudo, 20 anos mais tarde, o Talibã ele retorna ao poder lá no Afeganistão. Tá. E sobre o paradeiro do Osama Bin Laden? Somente em 2011, o líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, ele foi encontrado. Ele até então era considerado pelo FBI um dos fugitivos mais procurados pelo FBI. E em 2011, somente em 2011, o Osama Bin Laden ele foi encontrado e foi condenado. E aí, né, nós temos aí todo esse contexto aí envolvendo o conflito entre os Estados Unidos, né, e o Afeganistão. 2 anos, na verdade, após ter iniciado a guerra no Afeganistão, já em março de 2003, né, nós temos, com o apoio das tropas britânicas, italianas, espanholas e australianas, os Estados Unidos eles invadiram o Iraque, ainda que era governado no período por Saddam Hussein.
Então, os Estados Unidos, ele alegava que o regime, que Saddam Hussein ele estava produzindo e estocando armas químicas e biológicas de destruição em massa no país. Então, essa foi uma das razões que levou os Estados Unidos, né, à invasão ao Iraque. Então, com essa justificativa de que Saddam Hussein, né, estava estocando esses armamentos, né? E o presidente Bush, ele continuava, e para os Estados Unidos, o Iraque, ele também fazia parte do eixo do mal, né, que eram os países, né, que representavam uma ameaça a paz internacional, né, que representava, né, estava, digamos assim, que liderando ataques terroristas. Então, o Iraque ele era considerado como do eixo do mal, junto com o Irã e a Coreia do Norte. Algumas nações do mundo apoiaram militarmente os Estados Unidos, como o Reino Unido, a Austrália, a Polônia, e outras nações, elas apenas apoiaram politicamente. E outras, como por exemplo o Canadá e o México, países vizinhos dos Estados Unidos, não apoiaram a invasão norte-americana. Então, a maioria dos países do Oriente Médio foi contra a invasão dos Estados Unidos lá no Iraque. Então, os soldados americanos e aliados, eles invadiram o Iraque. Quando ocorreu a invasão, ela ocorreu lá pela fronteira com o Kuwait. A inteligência norte-americana, ela afirmava, né, que o ditador iraquiano, ele tinha ligações com a Al-Qaeda. Então, o Iraque, ele perdeu o controle de Bagdá, né? Então, ele perde o controle rapidamente. O exército iraquiano, ele foi rapidamente destruído. Então, em menos de um mês, o exército americano ele já tomava conta do país. Então, a guerra também trazia lucros para os Estados Unidos, que assumiu o controle das reservas de petróleo. Então, os Estados Unidos, ele denunciava essa produção de armas químicas e biológicas lá no Iraque. Então, ele chegou, né, na época, ele chegou a conseguir que uma delegação de inspetores das Nações Unidas, eles fizessem uma investigação sobre esse estoque de armamentos controlados por Saddam Hussein. Então, os delegados, eles chegaram à conclusão que não existiam esses armamentos lá no Iraque, mas ainda assim os Estados Unidos continuou insistindo. Em dezembro de 2003, o governo ele declarou, né, os Estados Unidos declarou sua vitória contra o Iraque com a captura da ditadura do ditador, né, Saddam Hussein. Então, depois ele foi julgado, né? Saddam Hussein foi julgado e executado à força, executado na forca, né? Como pena de morte. Então, um novo governo se instaurou no país. Porém, isso não significava uma estabilização para o Iraque, uma estabilização política, né? Apesar dos processos democráticos que começaram a surgir no país, né? Apesar desses processos democráticos que estavam ali se instaurando, no Iraque não se conseguiu impedir que ocorresse uma guerra civil como ocorre até nos dias de hoje. Então, apesar dos Estados Unidos terem retirado as suas tropas, né, existe aí essas guerras civis. Então, as facções xiitas e sunitas, elas se enfrentaram e ainda se enfrentam em vários conflitos civis lá no Iraque, mergulhando o país em uma sangrenta guerra civil como ainda ocorre. Então, os Estados Unidos, ele ainda tem uma presença militar nos Estados Unidos, não de uma forma
tão intensa, né, como ele tinha durante a guerra do Iraque, né? Então, só que a partir de 2009, que os americanos eles começaram, somente a partir de 2009, que os americanos eles começaram a retirar as tropas do Iraque. Porém, né, a retirada completa ela somente ocorreu em dezembro de 2011. Então, todo esse conflito aí, motivado aí pelos Estados Unidos, né, acusando o Iraque, né, acusando Saddam Hussein, né, que pelo estocamento desses armamentos gerou toda essa guerra lá no Iraque, né, causando muitas mortes nesse país. Então, o Saddam Hussein ele foi capturado, ele foi condenado à pena de morte. Porém, né, os Estados Unidos ele não conseguiu comprovar a existência de um arsenal bélico lá no Iraque. Então, a gente vai dar uma olhada num vídeo, né, que vem trazendo aí um resumo sobre esse conflito, né, entre os Estados Unidos e o Iraque e como se originou e também a retirada das tropas norte-americanas lá do Iraque. Então vamos dar uma olhada nesse vídeo. A guerra no Iraque começou em março de 2003 com a invasão liderada pelos Estados Unidos, visando derrubar o regime de Saddam Hussein e eliminar as supostas armas de destruição em massa. A guerra se prolongou, resultando em uma longa e difícil ocupação. Em fevereiro de 2009, o presidente Barack Obama anunciou planos para uma retirada gradual das tropas americanas do Iraque, com o objetivo de transferir a responsabilidade de segurança para as forças iraquianas. A retirada foi cuidadosamente planejada para assegurar que as forças de segurança iraquianas estivessem prontas para assumir o controle. Isso envolveu treinos intensivos e transferências de bases e equipamentos. Em 18 de dezembro de 2011, o último comboio de tropas americanas cruzou a fronteira com o Kuwait, marcando o fim oficial da presença militar dos Estados Unidos no Iraque. A retirada foi recebida com sentimentos mistos no Iraque. Muitos comemoraram a saída das tropas estrangeiras, enquanto outros expressaram preocupações sobre a capacidade do governo iraquiano de manter a segurança e estabilidade. A retirada das tropas americanas teve um impacto significativo no Iraque. O país enfrentou desafios contínuos, incluindo violência sectária, insurgências e a ascensão de grupos extremistas como o Estado Islâmico. A guerra no Iraque deixou um legado duradouro, com um alto custo em vidas humanas e recursos financeiros. A retirada das tropas em 2011 marcou o fim de uma era, mas as consequências do conflito ainda são sentidas hoje. A retirada dos Estados Unidos do Iraque foi um marco importante na história recente. Embora o país ainda enfrente muitos desafios, há também sinais de esperança e reconstrução. Bem, então os Estados Unidos, né, fez a retirada de suas tropas norte-americanas lá do Iraque, né? Porém, a violência ela ainda continua no país, né? Principalmente motivada aí por esse conflito, né, entre grupos extremistas, né, entre xiitas e sunitas lá no Iraque, principalmente. Então, essa guerra ainda continua. E os Estados Unidos, ele ainda continua ali, né, criando uma influência no Iraque, né, explorando as reservas de petróleo do país. E assim finalizamos a nossa aula. Até uma próxima!